Olá, você que é aluno do NASP Next, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de um livro da Bíblia muito especial. Meu nome é Lucas Iglesias e eu vou estar te acompanhando numa sequência de aulas sobre o livro do profeta Isaías. Bem, Isaías ele é o primeiro dos livros dos profetas maiores, né? E é um livro muito especial, um livro bem extenso. A gente vai ter cerca de 7 aulas aqui, tratando sobre detalhes, conhecendo mais sobre esse livro. Como eu disse para vocês, meu nome é Lucas, eu sou professora na Faculdade de Teologia aqui do NASP, e minha área específica de estudos é o Antigo Testamento. Mais especificamente, tanto no mestrado como no doutorado, eu estudei os livros proféticos. Então, é uma área que eu tenho muito carinho, muito apreço, e como vocês vão perceber ao longo dessas aulas, em vários momentos eu falo de maneira apaixonada sobre essa figura tão especial, esse ofício tão especial na Bíblia, que é o ofício do profeta. Então, vamos começar a estudar o livro de Isaías. Bem, de maneira geral, o livro de Isaías ele poderia ser resumido de algumas maneiras. Primeiro, o nome de Isaías, né, o título do livro em hebraico, né, como vocês podem ver, Yeshá Yahu, né, significa o Senhor é salvação. Isso não é à toa, né, curiosamente, a grande mensagem do livro de Isaías tem a ver com salvação e graça. Se a gente pudesse resumir o livro de Isaías, o que é muito difícil porque o livro é muito extenso, muito grande, eu resumiria, né, uma tentativa aqui arriscada de resumir nos seguintes pontos. Primeiro, Isaías, né, além dele ser o primeiro livro da seção dos profetas maiores, ele é o primeiro que anuncia a vinda do Messias. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o livro de Isaías é o primeiro livro da Bíblia a falar sobre uma futura vinda de um Messias. Na verdade, se a gente for ver, lá em Gênesis a gente já tem anúncios de uma semente, de um descendente que viria para mudar a perspectiva negativa da terra após a saída de Adão e Eva do Jardim do Éden. Mas dentre os livros proféticos, Isaías é, sim, obviamente também por ser o primeiro dessa sessão, o livro que pela primeira vez fala da vinda do Messias. Agora, não é simplesmente por ele ser o primeiro livro dos profetas que ele é o primeiro livro a falar da vinda do Messias. Isaías dedica, sim, um grande espaço do seu livro, esse é um tema que volta e vem, e volta e vem recorrentemente no livro, a figura, a imagem do Messias, esse que viria. Outra observação, a mensagem central de Isaías é que a salvação é recebida somente pela graça de Deus, pelo poder de Deus e não pela força do homem. Como eu disse anteriormente, o livro de Isaías, ele fala de graça, fala da salvação. Mas Isaías enfatiza muito, e a gente vai ver isso em uma aula bem específica em relação ao culto vazio, ao jejum verdadeiro, de que maneira a ação do homem nesse processo de graça e salvação não vale nada. Além disso, Isaías nos apresenta um Deus santo distinto do ser humano. Já continuou. Esse Deus santo e distinto do ser humano é muito importante para o livro, porque essa expressão, o santo de Israel, como a gente vai ver, é uma expressão muito singular do livro de Isaías. A gente vai ver isso mais para frente. Ao mesmo tempo, esse Deus santo, que é completamente distinto, ele está envolvido com o povo, ele está interessado na salvação do povo. Então, esse seria um resumo geral do que é o livro de Isaías e também, obviamente, do que a gente vai tratar aqui, né? E para concluir, é só importante aí um detalhe, uma curiosidade, né? Que a parte do livro de Salmos, Isaías é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Então, Isaías é recorrentemente citado lá no Novo Testamento. Um livro importante, né? Não só para a Bíblia hebraica, mas sim também para a Bíblia hebraica, para o Antigo Testamento, né? Mas sim também para o Novo Testamento. Jesus cita, lê Isaías na sinagoga e o texto é citado diretamente ou indiretamente em vários momentos.
A nossa disciplina aqui, a nossa aula em relação a Isaías, vai seguir mais ou menos no seguinte modelo. A gente vai ter uma sessão agora introdutória, onde eu quero falar um pouco contigo a respeito da figura do profeta. Eu acho que não tem como a gente estudar um livro profético sem a gente antes parar, dar um passo atrás e entender, mesmo que de maneira genérica, quem é esse profeta? Quem é o profeta no Antigo Testamento? Quem é o profeta na Bíblia hebraica? Quais são as características principais dele? Sendo um livro profético, ou fazendo parte do que a gente chama da literatura profética, a gente tem que entender isso para entender o livro de Isaías. Na sequência, a gente vai partir para um afunilamento, que é normalmente o afunilamento que eu gosto, que eu estou acostumado de fazer ao estudar os livros bíblicos, que eu sei que pode parecer redundante para você, mas é estudar o livro como um livro. A gente vai ver como o livro está organizado, como ele está estruturado, quem é um possível autor do livro de Isaías, qual é o contexto histórico do livro de Isaías, para daí então, uma parte que eu ainda gosto mais do que essa, a gente entrar em ou temas ou capítulos específicos do livro. Então a gente vai estudar, por exemplo, algo que é muito distinto do livro de Isaías em relação à santidade de Deus, à face de Deus, como a face de Deus é revelada no livro de Isaías. Ou também, por exemplo, a questão da primazia da moral em relação aos rituais que aparecem muitas vezes com um ar de rejeição na linguagem profética no geral e também no livro de Isaías. A gente vai ver sobre os cânticos do servo, né, onde a gente tem aquela seção conhecida, principalmente pela comunidade cristã que associa a figura de Jesus, do servo sofredor, e a gente vai passar por vários outros tópicos estudando o livro de Isaías. Então, como eu disse, para começar, quem é esse chamado profeta? Então, quando a gente olha na Bíblia hebraica ou no Antigo Testamento, e só uma pausa aqui, vocês vão reparar que em vários momentos eu falo Bíblia hebraica ou Antigo Testamento, né? Vocês sabem que Bíblia hebraica normalmente está associada primariamente com a comunidade judaica, Antigo Testamento com a comunidade cristã e o cânon, a diferença entre eles, mas até eu acho que é muito mais acadêmico hoje em dia a gente chamar de Bíblia hebraica, mas não estranhem se eu falar Bíblia hebraica ou Antigo Testamento, que eu estou querendo dizer basicamente a mesma coisa. Então, lá no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, a gente tem 4 termos que são comumente usados para falar do profeta, para falar dessa figura. E são eles: Navi, o primeiro, Roê, o segundo, Rosê, o terceiro, e Ish Elohim, o quarto. Então, Navi, a tradução mais básica dessa palavra seria profeta, né, como a gente conhece. Existem várias possibilidades de origem dessa palavra hebraica, né, a etimologia dela, o estudo de onde ela veio. Alguns dizem, por exemplo, que ela está relacionada com um verbo árabe, nabaá, que significa ou balbuciar, ou você ser um porta-voz de uma outra pessoa. Temos o roê, né, traduzido como vidente ou aquele que vê. Ele está totalmente, esse substantivo, relacionado com o verbo raá, né, que segue o mesmo padrão de consoantes aqui, o resh, o aleph e o re, o mesmo verbo. A gente tem o verbo, o substantivo rosê, que também é traduzido como vidente, tá? Alguns vão distinguir um pouquinho o roê com o rosê, dizendo que o roê, o primeiro, aquele que a gente já viu, possivelmente tenha mais uma conotação não só de visão, sabe, a experiência estática de uma visão, mas sim de ter uma perspectiva diferente das coisas, ver as coisas com outros olhos, e rosê seria mais especificamente a experiência de visão, né, que muitos profetas relatam ter tido. Então, rosê, essa terceira palavra, só mais um parênteses, tem uma palavra muito recorrente no Antigo Testamento, que é a palavra razon, visão. Razon é a mesma raiz aqui de rosê, né, para o vidente, aquele que vê, aquele que tem a visão. E por último, o Ish Elohim,
que é traduzido como homem de Deus. Esse é um termo, é uma expressão também bem comum, principalmente ela aparece recorrentemente nas narrativas do profeta Eliseu. Eliseu é chamado várias vezes de Ish Elohim. O que é importante a gente entender aqui? É importante a gente entender que mais do que distinguir, né, ou categorizar os profetas de acordo com essas palavras, o Navi é esse, o Roê é esse, quem é Roê não é Navi, e quem é Rosê não é Ish Elohim. Não é essa a intenção ao distinguir as palavras, os termos principais para profeta no Antigo Testamento, mas sim mostrar que, na verdade, apesar de serem palavras diferentes, elas aparecem em vários textos de forma sinônima. Então, olha aqui, por exemplo, coloquei 1 Samuel 9, 6 e 9. Em 1 Samuel 9, 6 e 9, a gente tem no mesmo texto, né, na mesma seção aqui, para a mesma pessoa, para a mesma figura, Navi, Roê e Ish Elohim. Depois, 2 Samuel 24, 11, também para a mesma figura usado Navi e Rosê. 2 Reis 17, 13, também Navi e Rosê. E Isaías 30, 10, Navi e Roê. Então, como eu escrevi aqui, a nossa tendência, né, é enxergar grupos diferentes, mas nem sempre se usa uma única palavra para se referir a algo. Na mentalidade hebraica, a repetição é uma característica comum, né? Então, os paralelos são também modo de expressão. Então, não significa que uma outra palavra é usada que agora ele está querendo dizer uma outra coisa completamente diferente. Não. Mentalidade hebraica é simples, se repete para se deixar mais concreto, para enfatizar mais ainda essa figura. Esse é o profeta. Então, vocês vão ver em todas as aulas sobre os livros proféticos, se vocês fizerem, acessarem aqui no NASP Next, vocês vão ver recorrentemente ou a palavra Roê, Rosê, Ish Elohim, Navi, que são palavras comuns aos livros proféticos. Tá? Além disso, da etimologia, de onde vem essa palavra, a gente tem que entender quais são as funções básicas de um profeta. Eu sei que a gente ainda não está falando nada de Isaías, mas fica tranquilo que isso daqui é fundamental para a gente entender tudo sobre o profeta Isaías. Agora, né, as funções, a gente pode resumir bem em duas as funções do profeta. Primeira delas, o profeta, ele é o mensageiro de Deus, né? E aqui vocês podem ver, eu coloquei o tetragrama, né, nos nossos caracteres, o mensageiro de Yahweh. Por que ele é visto comumente como mensageiro de Deus? Primeiro ponto, porque Deus fala aos homens através dos profetas. Então, aqui a gente tem dois textos do Novo Testamento que são bem conhecidos, a maioria, né? Hebreus 1:1 e 2 Pedro 1, 20 e 21. E eu gostaria de ler com vocês Hebreus 1:1 para a gente lembrar dessa citação aqui. Então, Deus falando através dos seus intermediários. Hebreus 1:1 diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, vou ler o versículo 2 também, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, como vocês podem ver, né, e óbvio, é uma afirmação bem óbvia, Deus fala através dos seus intermediários, os profetas. Além disso, os profetas, eu gosto demais dessa definição, inclusive é uma das que eu mais uso quando eu vou falar sobre a figura do profeta, é que o profeta ele é boca de Deus. Isso é basicamente uma expressão literal. Óbvio que o profeta não é a boca de Deus, mas quando a gente cruza esses dois primeiros textos aqui de Êxodo 4, 14 e 16 com o 7:1, a gente entende que o profeta ele é a boca de Deus. Por quê? Lá em Êxodo 4, é a primeira vez em que Moisés ele apresenta um empecilho para aquela missão, aquela função que Deus apresenta para ele, que é, Moisés, vai lá e fala com o faraó. Vocês lembram qual que é a desculpa, a escusa de Moisés? Ele fala, Senhor, eu sou pesado de boca, eu não sei falar, algumas traduções colocaram assim, eu sou gago. E daí Deus fala assim para ele, depois de muito diálogo, né? Assim, Moisés, então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar o seu irmão com você.
E daí o texto diz assim, o sermão vai ser para você como profeta, e você vai ser para ele como Deus. É isso que diz o texto. Mais para frente, em Êxodo 7, no versículo 1, acontece basicamente o mesmo diálogo. Só que agora, ao invés de falar, né, o sermão vai ser para você como profeta e você vai ser para ele como Deus, é dito no texto, o sermão vai ser para você como boca e você vai ser para ele como Deus. Espera aí. Então, o profeta, se a gente cruza esses textos, é uma espécie de boca de Deus. E isso é muito interessante. Daria para a gente gastar um tempão aqui pensando, elucubrando em relação aos desdobramentos disso daqui. Porque a boca, né, ela não fala o que ela quer. A boca fala o que a cabeça quer, né? Pensando biologicamente, né? Fisiologicamente. A gente não fala, a boca não tem autonomia. O profeta, do mesmo modo, ele não fala o que ele quer. Ele supostamente é aquele que deve apresentar a palavra de Deus, o que Deus manda ele falar. Além disso, é interessante, em relação ao profeta ser o mensageiro, né? É interessante que existem vários estudos sobre o profetismo no Antigo Testamento. Vários deles vão ser estudos que vão tentar entender a figura do profeta a partir de comparações com outras figuras próximas, independente da época e independente do lugar. Então, por exemplo, existem livros, eu estou lembrando de um, por exemplo, chamado Channels of Prophecy, Canais de Profecia, de um autor chamado Thomas Overholt. E ele vai falar o seguinte, né, que para entender melhor os profetas do Antigo Testamento, a gente tem que estudar, por exemplo, manifestações de médiums ou xamãs em vários lugares diferentes. Então, por exemplo, a gente pega uma tribo indígena lá não sei aonde, aborígene, lá da Austrália, e tem lá uma figura nessa tribo que é um xamã. Então a gente estuda, através da antropologia e sociologia, como esse xamã opera dentro daquela tribo, e a partir daquilo a gente olha para a Bíblia e começa a entender melhor os profetas bíblicos. Essa comparação, né, ela tem aspectos positivos, mas ela é muito arriscada, porque a gente corre o risco de fazer um paralelo totalmente anacrônico, né? Porque é um outro contexto, um outro lugar, uma outra época e figuras completamente diferentes, né? Por exemplo, o xamã, o médium, normalmente é aquele que, de uma maneira desconhecida, adquire habilidades especiais e agora ele consegue acessar ao divino e dialogar e barganhar com os deuses. Na Bíblia, o profeta, curiosamente, nunca escolhe ser profeta. Na verdade, é sempre Deus que vem e chama aquele homem que normalmente responde se sentindo incapaz, como a gente vai ver no capítulo 6. Senhor, eu sou, Isaías fala, um homem de lábios impuros. Né? Jeremias vai falar, eu sou uma criança. Moisés vai falar, eu sou pesado de boca, e assim por diante. Normalmente existe um empecilho. Os profetas não escolhem ser, poxa, queria tanto ser profeta, vou fazer faculdade de teologia, depois vou fazer essa pós-graduação e agora talvez eu seja um profeta. Não, não existe isso na Bíblia. Então há esse risco. E além disso, desse risco, quando a gente compara a linguagem utilizada para se falar do profeta, do profetismo na Bíblia, em comparação ao redor de Israel, na mesma época, o mesmo período, nos povos ao redor de Israel, a gente repara um detalhe interessante, que é o quê? A linguagem associada às atividades do profeta não se assemelham primariamente com as atividades relatadas nos povos ao redor dos xamãs, dos médiums, dos adivinhos. Mas sabe de quem? Do mensageiro real. Então, existem vários verbos, por exemplo, o verbo shalar, o verbo enviar. Vou escrever aqui, esse a gente não tem aqui. Então, o verbo shalar. Verbo enviar, né? Esse verbo é um verbo muito comum, empregado recorrentemente, né, nos textos proféticos, e esse verbo ele é usado também em relação ao mensageiro real. Então,
a figura mais próxima do profeta na Bíblia, em termos da linguagem, não é o médium, não é o xamã, é o mensageiro real. E é interessante que não só isso, né, não só o verbo shalar e outras coisas, a gente tem, né, no texto bíblico essa fórmula do mensageiro, que, de novo, era uma fórmula comum nos textos ao redor de Israel, né, no Antigo Oriente Próximo, usado para os mensageiros reais. Então é essa fórmula que é o co-amar e daí etc. Né? Assim diz fulano. Então, por exemplo, pode ser, assim diz o rei tal. E daí o mensageiro falava a mensagem daquele rei num discurso em primeira pessoa, como se ele fosse aquele rei. Então, eu chego e falo assim, assim diz o rei tal. Eu estou aqui porque eu estou indignado com a nossa relação política e tal, e tal, e tal. Eu, mensageiro, falo em primeira pessoa. Né? Então aqui a gente tem isso na Bíblia para os profetas. Eles vêm falando, assim diz o Senhor. E ele começa a falar. Não sei se você já teve essa experiência, né? Mas várias vezes, dentro de vários livros proféticos, a gente tem uma experiência de confusão total de quem está falando. Não sei se já sentiram isso. Você está lendo o texto, de repente é Deus que está falando, de repente é o profeta, mas você não sabe mais se é Deus ou se é o profeta, e os dois se confundem, né? Eles até se fundem nesse discurso. Essa é a ideia. O mensageiro é o representante divino. Ele fala, ele é o porta-voz de Deus. Né? E um detalhe importante, a primeira ocorrência dessa fórmula do mensageiro, ela aparece lá em Êxodo, para Moisés. Tá? Moisés é o primeiro associado a essa fórmula do mensageiro. Tanto é que vários estudiosos vão falar que Moisés ele é o paradigma, é o modelo dos profetas. E que todos os profetas vão, de certo modo, ecoar Moisés. Tá? Em segundo lugar, e o último daqueles dois, o profeta ele é um mediador da aliança. Isso é muito importante. A gente acredita, né, quando a gente estuda o livro de Êxodo, o livro de Números, Deuteronômio, Levítico, que Deus faz uma aliança com o povo de Israel, com propósitos específicos, fazer daquele povo uma nação e etc. Nessa dinâmica de aliança, a gente vê que existe uma figura que é uma espécie de mediador, um intercessor. O povo, como a gente conhece da Bíblia, muitas vezes se esquece dos preceitos, do combinado dessa aliança e se afasta desse combinado. Então surge sempre esse tal de profeta que tem uma função não popular, que é o quê? Lembrar o povo do que eles estavam esquecendo. Então o povo começa a sofrer, começa a ter dificuldades, né? E daí vem o profeta e fala, olha, vocês não estão lembrando do combinado que vocês fizeram com Deus. Lembra, o combinado era assim, assim, assim. Essas eram as condições para que vocês fossem uma nação assim, assim, assim. Só um parênteses. Não significa que a religião funcione numa dinâmica de causa e efeito. Tá? Isso daqui de vocês sigam esses preceitos dessa aliança e isso vai acontecer de bom com vocês, essas bênçãos virão, isso é exclusivo ao contexto de Israel se tornar uma nação. Israel se tornar um povo especial. Ainda, né, eu queria só, para a gente finalizar essa introdução sobre quem é o profeta, a gente lê essa citação aqui desse livro, que é um livro que eu recomendo fortemente. O livro é o livro The Prophets, de um autor que era um rabino judeu chamado Abraham Joshua Heschel. E ele diz assim, a incumbência profética envolve transmitir uma visão divina. O profeta, mais do que normalmente a gente pensa, né? Aquele que adivinha o futuro, adivinha o que vai acontecer, o profeta é aquele que olha para o presente e tem uma perspectiva diferente do agora. Ele vê a realidade com outros olhos. E é isso que a gente vai ver ao longo dessas aulas em relação ao profeta Isaías. Isaías também, como veremos na próxima aula, ele era alguém de perspectiva, de visão diferenciada. Ele era aquele que vinha como mediador da aliança para exortar o povo, para lembrar o povo, para fazer com que o povo voltasse ao caminho que Deus havia combinado, acordado
com Israel. Espero você na próxima aula para a gente entrar em detalhes sobre a autoria, sobre o contexto desse livro, desse profeta, mediador, que é o profeta Isaías. Até lá!